gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa leitura conjunta de Cujo. Terceira parte, eu acho que é. E a gente leu dessa vez da 72 até o corte da 103, bem no finalzinho da 103 por essa edição aqui. E vamos lá, que dessa vez a coisa foi mais animada do que a segunda parte, tem bem mais comentário pra fazer. Então, antes disso, não esquece de deixar seu comentário se tu tá lendo comigo. Quero saber o que vocês estão achando, quais são as especulações de vocês e as opiniões sobre os personagens, sobre os acontecimentos e tudo mais. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, chama os amigos para assistirem aqui também e vamos lá. Bom, aqui no início dessa parte, a gente retoma aquela primeira cena do livro, que foi o momento em que o Ted, né, o filho do Victor, ele tá com muito medo do monstro no armário. Teve aquelas menções àquele serial killer que tava com, sei lá, esse monstro no armário, aí tinha a voz do tal do serial killer, e daí tinha alguma coisa com menção a um cachorro também. Tudo muito confuso, tudo muito estranho, só que assim, o Ted é uma criança de 4 anos de idade, né? Crianças de 4 anos de idade têm imaginação muito fértil, medo de monstro no armário e tudo mais. Só que a gente entende aí que tem alguma coisa assim sobrenatural acontecendo, porque a porta do armário abre sozinha, e o pai vai lá e fecha e a porta abre de novo depois, assim, no meio da noite, às vezes sem a criança perceber. E tem também uma menção aqui que os pais começaram a ficar assustados. E a gente percebeu lá da outra vez que a mãe o pai tirou aquelas coisas todas do armário, as cobertas e tudo, que estavam parecendo o formato de um monstro, né? Tirou do armário, enfim, deixou em outro lugar. E na manhã seguinte, as coisas estavam de volta no armário, só que não foi o pai que colocou de volta no armário, não foi a mãe, e a criança não tem força nem altura para ter colocado aquilo de volta. Isso foi lá naquela primeira parte, vocês devem lembrar. Então, assim, aqui a gente reforça um pouco mais o medo que os pais estão sentindo. A gente reforça? Não, né? O livro reforça esse medo aí que os pais estão sentindo. Essa coisa tá ficando um pouco mais intensa e, né, os pais não querem demonstrar, claro, mas eles estão aí um pouco apreensivos com essa história. Tanto que o Vic, publicitário como é, faz uma oração, uma espécie de oração, palavras que ele recita toda noite, como se para proteger o filho. Então, antes de dormir, ele sempre faz isso, como se fosse um ritual agora, para proteger o filho, daí a criança pode dormir tranquila. Tanto que agora que ele vai viajar, ele imprimiu e colou na parede ali do quarto para que a mãe possa, então, recitar essas palavras todas as noites, enquanto o Victor estiver ausente. Então depois aparece o Steve Camp, que é o cara com quem a dona, a mulher do Vic, traiu ele. E depois ela enxotou ele dali, não quer mais a relação. E esse Steve, então, manda uma carta contando que a mulher traiu o Victor para o próprio Victor, numa carta anônima. Só que essa cena aqui aparece o Steve embalando tudo, desfazendo os negócios, pagando aluguel, sei lá. E aí ele vai embora. Ele, tipo, deixa a cidade e vai embora. Eu não entendi por quê que ele pegou e largou tudo e foi embora. Talvez apareça depois. Não sei se teve alguma menção na outra parte que eu não tô pegando. Não me lembro mesmo, então, né? E aí a gente vai lá pro núcleo da família do mecânico, do Joe. Lembra que o mecânico, ele é um cara meio abusivo, esse relacionamento é muito ruim pra mulher dele. O filho não sabe de nada, ele idolatra o pai. E essa mulher teve uma menção na outra parte e eu ignorei, eu acho, ou não sei. Mas ela de fato ganhou na loteria. De um bilhetinho que ela comprava toda semana, um deles ela ganhou uma bolada aí. E ela começa a conversar com o filho para entender o que o pai tá precisando na mecânica. Até onde eu entendi quando eu tava lendo essa parte, ela queria ou subornar ele pra deixar ela sair desse relacionamento, ou só ir viajar mesmo, uma menção que ela já tinha feito, aí visitar a irmã dela em outra cidade, ou não entendi bem, mas enfim, ela vai atrás de comprar o tal do equipamento, que não é barato, mas agora com o dinheiro da loteria, ela consegue. Então a gente tá numa cena do Vic, que tá num café, tentando
pensar em maneiras de sair do buraco que a empresa tá lá com aquele cliente que deu aquele problema do cereal e tudo mais. E ele tem uma ideia aparentemente mirabolante que tem a ver com enterrar alguém, cemitério, não sei o que, enterra a luz do dia e tal. E assim, não fez muito sentido aqui, não teve muita explicação, vai ter depois. E eu tô imaginando que isso é uma prévia de algo que vai acontecer, né? Livros do King, estamos acostumados com esse tipo de coisa. Então eu acho que possa ser alguma coisa a ver com isso e não apenas com a empresa, com o trabalho dele e tal. Aí a gente volta pro núcleo do mecânico quando duas pessoas da loja vão entregar o equipamento lá na fazenda e não tem ninguém em casa para receber, mas eles vão colocar lá perto de onde é o espaço da mecânica do Joe mesmo. E essa cena do Cujo, gente, eu fiquei arrepiada. Real, eu fiquei assim, vai acontecer alguma coisa e eu tô com medo do cachorro. E tá, não aconteceu nada nesse momento, mas os dois caras que foram entregar a tal da máquina, ali o galpão que eles foram colocar, tava todo muito escuro, eles não encontraram a luz, não sei o que, mas em algum momento ali eles começam a ouvir um rosnado do cachorro, né, do Cujo. E eles, eu não sei se um deles conhece o Cujo ou o quê, mas enfim, eles sabem que o cachorro tem aí perto de 100 quilos e que ele é quase um cavalo e que ele pode fazer o que ele quiser com qualquer pessoa, que ninguém vai conseguir impedir. Então esse rosnado assusta muito eles e a forma como foi descrita no livro, eu fiquei apreensiva. E eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de cachorro. Isso é até meio imprudente, porque cachorro pode ser do tamanho que for. Eu não sinto medo, eu não tenho esse negócio aí de instinto de preservação, sei lá, com relação a cachorro. E aqui eu senti medo real. Tipo, sabendo, né, do que tá pra acontecer aí. Eu senti bastante medo nessa cena, então eu achei, assim, incrível, maravilhosa. Mas os caras conseguiram sair a tempo, Ninha, não aconteceu nada. O Cujo até depois foi ali pra porta do galpão, quando os caras conseguiram entrar de volta no caminhão. Mas acho que as cenas de Cujo meio bravo vão ser interessantes. Ou não. Como a gente define isso, gente? Não sei. Então, as últimas duas coisas que a gente vê aqui importantes nessa parte são quando o Vic recebe a carta anônima dizendo que a dona traiu ele. E ele fica, a sensação que tá descrita é que ele fica com medo. Não entendi muito bem por que ele teria medo e não raiva, mas, né, depois ele fala ali que ele tava possesso e tudo mais, ia demorar pra chegar em casa pra não fazer nenhuma besteira, mas por um lado eu fiquei com muita dó dele e por outro eu fiquei bem confusa de por que ele sentiria medo ouvindo uma notícia dessas, mas tá. E aí a última parte é a Charity, que é a mulher do Joe, do mecânico, que finalmente enfrenta ele, dizendo, né, contando que ela ganhou na loteria, por isso que ela comprou o tal do equipamento, acho que era um guincho que ele precisava. E ele fica meio assim, mas como assim? O que tá acontecendo? E aí ela enfrenta ele dizendo, pedindo, né, pra ele deixar que ela viaje com o filho pra visitar a irmã dela. E tá, no fim das contas ali ele deixa, ela não apanha, né, como seria o normal pra essa relação, esse relacionamento extremamente abusivo. E tá, no fim as coisas dão certo, ela consegue o que ela quer, né? Mas assim, eu entendo que o plano dela seja não voltar pra casa, não fazer só uma viagem temporária com o filho. Agora, não sei bem como isso vai se dar, se é mesmo isso, se ela de fato vai voltar pra casa, porque o cara sabe onde a irmã dela mora, não sei, assim. E outra, que ela deixou todo o resto do dinheiro da loteria com ele, tecnicamente, né? Ela falou isso, foi uma dos pontos ali da discussão. Então, assim, não sei, tô um pouco confusa com essa parte aí desse relacionamento, desse mecânico, da mulher e tal, das ideias dela, mas vamos ver o que acontece na próxima parte, porque infelizmente acabou, eu tava muito imersa nessa parte, e uma hora que eu tava lendo eu fui até, parei pra olhar a página, porque vai que eu tinha passado, assim, né, do ponto que era pra parar, mas não passei. Tô louca pra ler a próxima parte na próxima semana, espero muito que vocês tenham gostado, me deixem aqui o que vocês estão achando dessa leitura,
e até o próximo vídeo e um beijão!